Nesse vídeo eu vim contar pra vocês alguns hábitos infalíveis que vocês precisam aplicar na rotina de vocês se vocês querem aumentar o seu nível de inglês e se tornarem fluentes. Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando inglês aqui no canal caso vocês queiram conferir. E se você gostou da proposta do canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder conteúdo e também já vai deixando o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. E antes de entrar aqui no assunto do vídeo, eu quero esclarecer pra vocês, pessoal, que esse não é nenhum tipo de vídeo aprenda inglês mais rápido, dicas para aprender inglês em 6 meses, dica para melhorar o seu inglês em uma semana. Vocês sabem que eu não faço isso. Quem tá aqui há mais tempo me conhece, sabe que eu não acredito nesse tipo de lorota, porque eu acho sim que é lorota quando você posta lá que você vai aprender inglês em 6 meses, vai ficar fluente em 6 meses. Eu já tenho vídeo até, inclusive, sobre isso, vou deixar nos cards. Não é algo que eu compactuo e que eu acredite, então eu não vou induzir vocês a isso aqui no meu canal. Jamais, pessoal. Então, o que eu quero reafirmar aqui pra vocês é que essas dicas são dicas a longo prazo. Eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas por 3, 6 meses, vocês vão ver resultado sim, mas não é aquela coisa, nossa, vou ficar fluente só porque apliquei essas dicas. Se você aplicar a longo prazo, com certeza você vai colher bons frutos disso aqui. E outra, essas dicas aqui não são dicas que eu tô tirando do nada. São dicas que vêm da minha observação justamente de pessoas que já têm o inglês mais avançado e de pessoas que são fluentes. E são coisas que ao longo do tempo eu fui percebendo que essas pessoas têm em comum, que são hábitos que essas pessoas têm em comum. E certamente se isso está ajudando o inglês delas a evoluir, certamente são boas dicas. Então eu resolvi trazer esse compilado aqui pro canal e trazer esse vídeo para vocês hoje. E aqui, pessoal, eu já adianto para vocês que a maioria das minhas dicas, elas partem do princípio da imersão. E essa imersão é responsabilidade de quem? É do seu professor, é do seu parceiro de conversação, de quem que é a responsabilidade de criar esse ambiente imersivo? É sua, exclusivamente sua. Ninguém vai fazer isso por você, mas depois que você faz isso, fica muito melhor, você consome o inglês de uma forma muito mais natural e a longo prazo, isso é muito bom para o seu aprendizado. Então, vamos lá para as nossas dicas. A primeiríssima dica que eu trago aqui é até bem simples, bem fácil de incorporar, porque depois de um tempo, depois que você vai consumindo ali o conteúdo, se torna uma espécie de entretenimento porque você passa a entender, que é o quê? Você consumir filmes e séries com o idioma original. Mas no início eu vou precisar de legenda. Não tem problema, desde que a legenda seja em inglês. E aí você vai pôr o áudio em inglês e a legenda em inglês. E quando você se sentir seguro, você começa a retirar a legenda aos poucos. E por que que eu, pelo menos, não gosto de recomendar essa questão aí de deixar a legenda em português por um tempo? Porque o seu cérebro tende a fazer o que é mais fácil para você. E aí, o que é mais fácil? Ficar prestando atenção no inglês ou ler o idioma que você já conhece muito bem porque é o seu idioma, é a sua língua materna? Claro que vai ser ler ali. Então, é por isso que eu não recomendo você ficar ali muito tempo ou começar fazendo ali com a legenda em português. Porque, gente, se a gente for parar pra pensar, e sendo sincero aqui, todo mundo teria uma noção muito boa de inglês se a gente levar em consideração a quantidade de série que a gente assistiu desde a nossa adolescência até agora, porque muitos de nós costumavam assistir com o áudio original e a legenda em português. E nem por isso a gente teve uma base forte de inglês, a gente tem o listening bom. Por quê? Porque a gente lia, o nosso cérebro se apoiava na leitura e pronto. E aí a minha recomendação é essa: filmes e séries com legendas em inglês de início, se você acha muito difícil tirar as legendas logo no primeiro momento, mas depois você vai tentando se acostumar a retirar a legenda aos poucos. E agora a segunda dica é algo que eu vejo que quem se tornou fluente
cultivou esse hábito para se tornar fluente e continua fazendo isso mesmo depois de alcançar a fluência, que é consumir conteúdo nativo aqui no YouTube. Porque aqui no YouTube é uma fonte assim inesgotável de conteúdo pra gente, principalmente pra gente que estuda inglês. Inclusive, vou deixar aqui nos cards 2 vídeos que eu já fiz com indicações de canais gringos para vocês consumirem inglês aí de forma natural. E eu recomendo bastante que de início, se você está começando agora a consumir conteúdo no YouTube, você consuma mais em formato de vlog. Por que em formato de vlog? Porque o vlog é algo ali mais do dia a dia, mais assim, informal, e aí você consegue pegar muita coisa que às vezes numa série vai ser mais difícil. Por exemplo, a pessoa vai gravar ali o dia a dia dela. Ela vai gravar ali, acabou de acordar, o café da manhã, o horário do almoço, vai sentar para estudar, ou vai sentar para trabalhar. Então nisso você adquire muito vocabulário fácil, vocabulário que você precisa, vocabulário útil, mas que talvez em uma série, dependendo do tipo de série que você tá vendo, não seria tão rápido quanto dessa forma. Vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu estava vendo um vlog da Catherine Manning e eu já indiquei o canal dela aqui, como falei, né, deixei nos cards os vídeos onde eu indiquei, e ela estava fazendo esse vlog e ela foi fazer compras. Beleza, foi fazer compra. Quando ela voltou, o que ela estava fazendo? Tudo que ela tirava da sacola, ela falava o nome e ia colocando nos lugares. Beleza, o canal dela não é um canal voltado para ensinar inglês, mas ela só tava lá falando dos itens que ela comprou e pronto. Mas isso é muito bom pra gente, porque ela comprou um tipo específico lá de pão, ou comprou um pão integral, por exemplo. Ela tirou o pão lá da sacola do mercado e falou o nome. Aí comprou bananas, comprou mamão, comprou isso, comprou aquilo. Foi tirando da sacola e foi falando. Então é uma forma muito boa de adquirir vocabulário útil para o seu dia a dia. Eu super recomendo esse tipo de vídeo. E agora vamos para a nossa terceira dica, que é a leitura. A leitura é imprescindível se você quer aprender um idioma novo, se você quer aumentar vocabulário, se você quer enriquecer o seu vocabulário, porque sem a leitura você não vai ser capaz de consumir todo o conteúdo que eu falei antes, de consumir os vlogs, os filmes, as séries, porque é na leitura que você adquire vocabulário novo, que você melhora seu vocabulário. Então, a leitura é uma parte fundamental. E o que eu recomendo para vocês? Comecem com textos pequenos. Se você está começando agora, não vai pegar um livro grande, por exemplo. Pega aqueles livros nivelados e vai lendo conforme o seu nível, e depois você se joga numa leitura maior, porque uma leitura maior exige mais esforço, exige que você tenha um vocabulário maior. Então comece lá de baixo e vai subindo o seu nível até você ser capaz de ler um livro que de fato foi escrito por nativo, para nativo. Por exemplo, uma ficção ali que você tem interesse de ler, uma saga também. Eu já li saga aqui, já mostrei pra vocês que eu li uma saga. Vou deixar o link aqui também nos cards para vocês verem como foi a minha experiência lendo uma saga de 6 livros. E para você chegar nesse nível, pelo menos para eu conseguir chegar nesse nível, eu precisei ler muito conteúdo menor, muito material menor. Entrevistas, resenhas de filmes, de séries, de livros, enfim. Foi uma preparação bem grande para eu chegar nesse nível, e eu super recomendo que vocês também façam essa preparação, porque, como eu digo, não ajuda só na hora da leitura, só na hora de você conseguir ler conteúdos mais avançados, mas ajuda também lá na hora de ouvir o conteúdo e na hora de você falar também. Leitura ajuda demais. Por quê? Por causa das estruturas que você consegue ir pegando ali conforme você vai lendo. Você descobre muita estrutura. E, gente, na leitura, outra recomendação que eu dou aqui dentro da leitura é quando você vê uma estrutura nova, interessante, pega aquela estrutura, às vezes coloca no seu Anki para você lembrar, para quando você estiver falando, você lembrar daquela estrutura. Dá para eu utilizar essa estrutura aqui, cabe nesse contexto, então eu vou utilizar. E assim você vai melhorando também a sua fala. E aí a quarta dica, já falei um pouquinho até na dica anterior, é revisão e uso de novo vocabulário, porque não adianta nada você tá lá ouvindo inglês, você tá lendo inglês, mas você não
revisa o vocabulário que você tá pegando ali naquelas séries, nos livros. Então é muito importante que você escolha um sistema de revisão eficiente e de tempos em tempos você vai incorporando o que você aprendeu dentro da sua fala, vai incorporando aí no seu vocabulário ativo, porque a gente tem um vocabulário passivo, que é o que todas essas palavras que você está aprendendo aqui, mas não utiliza, e você tem um vocabulário ativo, que são de fato aquelas palavras que você utiliza. Então, para você aumentar o seu vocabulário ativo, você precisa desse esquema de revisão e um esquema que seja eficiente. E eu utilizo o Anki, vocês sabem. Eu acho o sistema do Anki muito bom, muito eficiente, e se você não falha, ele vai funcionar melhor ainda. Então eu recomendo muito que você revise e que você crie oportunidades para utilizar esse vocabulário que você está adquirindo e revisando. E a próxima dica é a seguinte: aprenda estruturas. Não tente aprender palavras isoladas, porque não adianta nada. Você fez o seu listening lá, você tá lendo, você tá pegando todas aquelas palavras novas, mas não vai te ajudar se você pegar isso de forma isolada. Você precisa ter um contexto. E aí é muito bom essa questão aí do Anki. Quando a gente aprende lá na mineração, a gente já aprende a fazer essa mineração dentro de um contexto e você vai sempre estar revisando ali no Anki. E aí, o que acontece? Quando tem um contexto, fica muito mais fácil, tanto de você lembrar da palavra quando você escuta aquela palavra, quanto de você utilizar, porque você vai saber quando é o momento propício para a utilização daquela palavra ou até mesmo da estrutura inteira. Às vezes uma estrutura inteira serve ali para um contexto e você leva isso com você. Aprender estrutura é muito bom, isso já me ajudou demais, porque como vocês sabem, eu já fiz algumas aulas de conversação e nas aulas de conversação eu buscava utilizar não só as palavras que eu aprendi naquele contexto ali, mas eu buscava utilizar também estruturas. Estruturas te ajudam demais. E aqui na questão da estrutura, eu não sei se acontece com vocês também, mas eu percebo que pra mim é muito mais fácil lembrar quando tá dentro de uma estrutura, lembrar daquela palavra quando tá dentro de uma estrutura, e fica mais fácil até mesmo lembrar de onde vem essa palavra. Por exemplo, nossa, eu vi essa palavra na série tal, eu vi no livro tal. Então fica até mais fácil de você lembrar. E aí na hora de utilizar essa palavra, você não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque você já viu ela dentro de um contexto, lá no seu filme, na sua série, no seu livro. Você fez a revisão adequada dessa palavra e essa palavra está dentro de um contexto. Então, vocês percebem que as nossas dicas aqui, uma vai puxando a outra. Por quê? É a imersão, é o ambiente imersivo que você vai criar. Você já vai estar fazendo aí, né, gente, 100% em inglês as suas estruturas. Espero eu que nesse ponto aqui você esteja, assim, fazendo tudo 100% em inglês. E dessa forma fica muito mais fácil. E agora, pessoal, vamos para a nossa sexta dica aqui, que é a seguinte: faça pesquisas e anotações em inglês, porque isso vai contribuir muito para o seu ambiente de imersão. E as pesquisas, tá, Ana, o que eu vou pesquisar? Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês aqui entra pelo menos uma vez no Google todo dia e pesquisa e procura por alguma coisa. Começa a fazer isso em inglês. Ah, quero fazer uma receita, quero fazer um bolo, um café gelado. Procura em inglês. Quero ver uma crítica de um filme. Procura em inglês, que eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar um conteúdo muito bom para consumir no seu idioma alvo. E sobre as anotações? Ah, o que eu vou anotar? Você costuma fazer uma to-do list para o seu dia? Anota tudo em inglês. Você tem que fazer uma lista para ir no mercado? Anota tudo em inglês. Até porque, por exemplo, a lista de mercado é algo bem básico, são coisas que é do dia a dia, você precisa saber, são coisas que você consome, então é bom que você sempre procure fazer essa listinha aí em inglês, sim. E agora uma dica extra para vocês aqui. E apesar de ser uma dica extra, eu tenho certeza absoluta que a maioria absoluta das pessoas que têm o inglês avançado ou que são fluentes fizeram isso aqui, que é o seguinte: colocar todos os seus dispositivos em inglês. Você tem um Kindle? Tá em inglês? Ótimo. O seu celular tá em inglês? A sua televisão, o seu computador, não importa, o que quer que seja, tá em inglês? Você tá no caminho certo também. E se não tá em inglês,
vamos colocar em inglês porque é uma forma de consumir o inglês de forma natural, de colocar no seu dia a dia de uma maneira que você nem vai perceber. Por exemplo, no seu celular mesmo, tem muitas palavras ali naqueles aplicativos, nas abas de configuração, que são palavras que você vai ouvir muito, que você vai utilizar, e essa é uma forma de facilitar o seu contato com aquelas palavras. Claro, pessoal, que no início, quando você mudar ali as configurações dos seus dispositivos, vai ser complicado sim, vai ser difícil você se acostumar, mas com o tempo você acostuma sim. Então, eu super recomendo que vocês alterem o idioma aí se vocês ainda não fizeram isso. Então, pessoal, esses foram os hábitos que eu trouxe aqui para incentivar vocês a incorporarem na sua rotina. E se tem mais algum hábito que você acha que vai te levar à fluência, que vai te ajudar, deixa aqui para os nossos colegas saberem também, contribui aí nesse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.